As preocupações são atividades da mente que, quando em excesso, geram muita aflição, muita angústia, muita ansiedade e muito desconforto psíquico e emocional. Eu sou o Dr. Bruno Caetano, sou psiquiatra e neste vídeo eu vou te dar 7 dicas bacanas para você lidar melhor com essas preocupações. Na verdade, a intenção não é acabar totalmente com as preocupações, porque elas têm uma utilidade. As preocupações são pensamentos, são sensações e emoções, são ideias que vêm do nosso medo, da nossa ansiedade. E o nosso medo e a nossa ansiedade têm uma função adaptativa, têm uma função evolutiva. Então a ideia não é acabar totalmente com elas, e sim amenizar esse sofrimento que elas nos trazem. Dessa forma, até um certo ponto, a preocupação nos ajuda, ela é útil. Por quê? Faz parte desse sistema que nós temos de monitoramento mental que avalia as possibilidades, que avalia os riscos, para nos ajudar na nossa tomada de decisão. E quando que isso vai se tornar um problema? Quando acontece o exagero. E o exagero ele pode acontecer de duas formas. Ou através de uma distorção, a pessoa distorce a possibilidade, uma possibilidade muito pequena, ela coloca como se fosse uma possibilidade muito grande, isso é uma distorção. Ou quando ela acontece com muita frequência, com muita intensidade. Aí, neste caso, o exagero está na ruminação persistente. Então, as preocupações vão se tornar um problema quando acontecer uma dessas duas coisas, ou uma distorção, um erro cognitivo, ou então uma ruminação persistente. E daí, essas 7 super dicas que eu vou te dar aqui são para combater exatamente esses dois problemas aí que as preocupações podem trazer com elas. Eu quero te convidar para conhecer o Fortemente. Nós temos Facebook, nós temos Instagram, tem esse canal aqui do YouTube e nós temos também agora o nosso site com blog, nós colocamos artigos toda semana e tem ainda o nosso treinamento digital pela internet, através de um curso, se você quiser adquirir. Eu vou colocar todos esses links aí na descrição. Se você se interessar, pode nos acompanhar aí que vai ser uma grande satisfação. E não esqueça de deixar aí aquela curtidinha básica no vídeo, se você gostou, ou compartilhar, que você também vai nos ajudar dessa forma a manter esse trabalho. Então vamos para as dicas, que é o que mais nos interessa. A primeira dica eu já dei, mas vou reforçar aqui. Entenda que as preocupações são úteis e que nós precisamos dela até um certo nível. Então veja as preocupações como se fosse uma ferramenta psíquica que você possui. Segundo, desista da ideia de controle. O grande problema de pensamentos automáticos, de preocupações, de catastrofismo, está nessa ideia de controle. Desista dessa ideia. Não tente controlar nada, não tente controlar as coisas do mundo externo e não tente controlar as coisas do mundo interno também. O que são coisas do mundo interno? Pensamentos e emoções. Desista disso, porque isso é uma ideia furada. Você não vai conseguir, é impossível controlar qualquer coisa de forma absoluta. Nós temos algum controle relativo, mas é pequeno. Controle absoluto, não existe nada nesse mundo que você possa controlar. Então, aceite essa verdade. Não há nada no mundo que você possa controlar absolutamente. Transforme a preocupação num fato. Mentalmente mesmo. Mentalize. Vamos supor que aconteça mesmo aquilo que você está com medo. Vamos supor que a sua preocupação se torne realidade. E daí? Como seria? O que você teria que fazer para lidar melhor com isso? Como que você poderia enfrentar essa situação? Quais seriam os possíveis desdobramentos disso depois do desfecho? Ah, aconteceu. E o que vai acontecer depois? Como seria isso para você? Então transforme a preocupação em fato e tente imaginar como que seria isso. Quando você faz isso, você concretiza. Tá certo que ainda está no mundo do pensamento, numa imaginação, mas quando você não faz isso, às vezes você fica fantasiando desfechos muito catastróficos, coisas que talvez você não iria suportar e não conseguiria lidar com isso. E quando você faz dessa forma, talvez você encontre alguma saída, você vê a coisa com outra perspectiva. Então transforme a sua preocupação em fato e veja o que acontece. Não precisa ter medo. O seu pensamento não vai atrair as coisas ruins. Isso é um mito. Se o nosso pensamento tivesse poder de fazer as coisas acontecerem no mundo, estava fácil resolver muita coisa por aí.
E outra, os políticos do nosso país estariam todos ferrados. Então, o seu pensamento não tem poder de fazer coisas acontecer no mundo externo. Aceite isso. Não confronte as suas preocupações. Não bata de frente com elas. Coloque essas preocupações para trabalhar para você. Assuma as rédeas, assuma o comando disso. Como se as preocupações fossem um funcionário que tem seus problemas, te dá muito trabalho, às vezes tem coisa nele que te desagrada, mas que é um funcionário bom, que faz o que você precisa e você precisa dele. Então veja as preocupações dessa forma e coloque elas para trabalhar a seu favor. Não fique batendo de frente. Quinta dica, não se esforce para pensar positivo. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está achando que a preocupação tem algum poder sobre você. Se você fica se esforçando para pensar positivo, para se distrair, para mudar de pensamento, é porque você acha que se você pensar naquilo, você terá o poder de atrair aquilo para a sua vida. E existe muito essa crença, como eu disse agora mesmo, isso é um mito. Não tem disso. Você não precisa tentar mudar. Olha de frente para ela, de cabeça erguida, e fortaleça a dica anterior de que você está no comando. E entenda que está tudo bem, que é assim que a sua mente funciona. E está tudo tranquilo. Não vai acontecer aquilo só porque você está pensando. Você não tem esse poder. Senão, os ansiosos e os preocupados por aí já teriam matado todos seus familiares milhares de vezes. Então, o seu pensamento não tem o poder. Você pode constatar isso aí pela sua própria experiência. Tire um tempo para se preocupar. Faça um agendamento disso. Defina lá meia hora, uma hora só para se preocupar. Vai ser um horário agendado para você fazer isso, se preocupar. E nesse horário você vai se preocupar com toda a intensidade. Você vai desligar do resto, desliga seu celular, suas mensagens e vai só se preocupar. E vai se preocupar com muita força, com muita intensidade. É o seu horário de fazer isso. Nós usamos isso na terapia cognitiva. Nós passamos uma tarefinha assim para as pessoas fazerem em casa. É uma técnica de psicoterapia e funciona bem. Rotule a preocupação. Como que você vai fazer isso? Por exemplo, na sua casa, quando você vai rotular alguma coisa, o que que você faz? Se você tem lá um pote de sal, um pote de açúcar, outro de farinha, e você vai pôr um rótulo. O que que você escreve no rótulo? O que tem lá dentro. O que tem dentro do pote. Açúcar, sal e farinha. Então, quando você for rotular as suas preocupações, você vai chamar ela do que ela é. Você vai basicamente repetir o que é a preocupação. Então, para te dar um exemplo concreto, vamos supor que eu tenho uma preocupação. Ah, e se eu estiver com câncer? Como que eu rotulo essa preocupação? Eu digo para mim mesmo. Pode ser mentalmente, você pode dizer mentalmente, não precisa falar em voz alta. Eu percebo que eu estou preocupado. Ah, e se eu estiver com câncer? Vamos supor que eu tenho uma preocupação. E se meu filho sofrer um acidente? Eu percebo que eu tive a preocupação de que, e se meu filho sofrer um acidente? Uma boa, assim, sem se apavorar, sem achar que isso vai se concretizar só pelo fato de você estar pensando. Isso é rotular. Você basicamente fala, eu percebo e repete aquilo que a preocupação está te falando. Quando você faz esse exercício de rotular as preocupações, mais uma vez, você está aceitando a preocupação e está desistindo dessa ideia de controle. Você está olhando para a preocupação de frente, está encarando ela e está assumindo aí de uma certa forma as rédeas disso, o comando disso. Você está deixando de ser tão refém, tão escravo das preocupações e você está ditando as regras desse jogo. Para finalizar, eu quero fazer uma síntese disso tudo, então. A ideia central não é se livrar das preocupações, é simplesmente diminuir as aflições que elas te provocam. Exercite muito a aceitação e desista da ideia de controle. Não tente controlar as coisas no mundo, não tente controlar os pensamentos, não tente controlar suas emoções. Permita-se sentir, permita-se pensar. Ainda bem que você pensa. Treine a tolerância ao desconforto. Aprenda a suportar o desagrado, o desconforto físico, o desconforto emocional, o desconforto do ambiente. Isso vai te fortalecer e te dar mais resiliência.
Então, tolere o desconforto, desenvolva essa habilidade, tolerância ao desconforto. Desenvolva também a habilidade de se relaxar. Pratique respiração consciente, pratique técnicas de relaxamento, pratique meditação, yoga, alongamento, tai chi chuan. Procure dormir bem. Praticando tudo isso, com o tempo, o seu desconforto psíquico e emocional provocado pelas preocupações certamente vai diminuir, beleza? Pratique bastante aí, um grande abraço. Se você gosta de desenvolvimento pessoal, gosta dessa ideia de fortalecer sua mente, regular melhor suas emoções, acompanhe aí o Fortemente, vá lá no nosso site que você vai gostar. Um grande abraço, tchau, tchau.